Olá, pessoal. Eu trabalho com marketing digital e eu utilizo para poder visualizar as tendências de mercado para os meus clientes essa ferramenta aqui do Google, que é o Google Trends. E eu posso fazer uma simulação com clientes, com produtos, com o que eu quiser dentro do interesse das pessoas na internet. Então eu fiz uma comparação aqui, usando a política, com Bolsonaro, Lula, Haddad, Marina Silva e Ciro Gomes, tá? E aí isso me gera um gráfico. Eu tirei o período de ontem, tá? Hoje é dia 12/9 às 20 horas, tá? Então no dia de ontem eu fiz e gerei esse gráfico, tá? Vou subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil visualizar. E aí a gente pode ver aqui que o Bolsonaro, ele tem um percentual de pesquisa, de procura e de interesse muito maior do que os outros. Então nós temos aqui o Lula, o Haddad e o Ciro brigando aqui, a Marina um pouquinho mais para baixo, a Marina está aqui nessa linha um pouquinho mais para baixo, mas vocês podem ver pelos números aqui, ó, Marina 7, Ciro Gomes 23, Haddad 24, Lula 17 e Bolsonaro 69, tá? Se eu trocar e colocar, eu fiz uma outra com o Alckmin tem mais ou menos o mesmo número que tem aqui o Haddad e o Ciro. Aqui não cabe, eu só consigo fazer com 5, tá? E aí se você mudar o período, vou mudar aqui ao invés do período de ontem, vou mudar para últimos 30 dias, para a gente ter uma ideia do que aconteceu aqui. E aí nós temos no gráfico todo mundo mais ou menos aqui dentro de uma normalidade. Aqui nós tivemos no dia 29 de agosto um pico do Bolsonaro. Nesse pico aqui, vamos ver o que aconteceu nessa data. Foi a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. E aqui diz que o Jornal Nacional se tornou o programa de TV mais comentado no mundo do Twitter, tá? Então, por isso que deu esse pico aqui, essa ponta aqui, que foi o dia que ele fez no Jornal Nacional. Veja que nenhum outro, dentro dos últimos 30 dias, que todos foram entrevistados, ninguém conseguiu ter uma repercussão como o Bolsonaro teve. Depois, aqui do Lula, que foi no dia 1º de setembro, vamos ver o que aconteceu no dia 1º de setembro, foi a decisão do TSE que barrou a candidatura do Lula. Então também foi um fato importante. E aí nós temos aqui esse pico enorme, que foi justamente o dia que o Bolsonaro levou a facada, foi dia 6 de setembro. E aí de lá para cá o Bolsonaro tem se mantido num outro patamar. Veja que aqui ó, ele vinha num patamar menor, depois da facada ele veio num patamar maior, tá? Então voltando aqui, vou colocar aqui nas últimas 4 horas, para a gente ter um gráfico aqui legal para a gente poder comentar. Veja que o Bolsonaro está sempre muito acima, mas muito acima mesmo, tá? Eu estou mostrando isso porque isso aqui mostra uma tendência de que as pesquisas elas não têm demonstrado com muita veracidade os dados de todos os candidatos, porque o Bolsonaro tem uma procura na internet, ele tem um interesse muito maior do que o que as pesquisas têm retratado. Eu posso afirmar que, utilizando o Google Trends, eu posso afirmar que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estava eleito no primeiro turno, tá? Tamanha distância que existe entre eles aqui. E isso se demonstra pela própria postura dos candidatos. Sendo o Bolsonaro já estando bem acima dos outros, não teria sentido que o Ciro, o Alckmin, a Marina ficassem todos combatendo o Bolsonaro. Bastaria que eles brigassem entre eles para se sobressair no segundo lugar e ir para o segundo turno junto com o Bolsonaro. Acontece que todos eles sabem que o Bolsonaro está levando no primeiro turno. Eles querem derrubar para não terminar a eleição no próximo dia 7. Então, para mim está muito claro que o Bolsonaro está levando, tá? Tá levando. Só se tiver um evento assim muito particular, uma coisa muito grave para derrubar, porque não adianta mais chegar em segundo, eles já sabem disso.
Por isso que eles não estão brigando entre eles para ver quem chega em segundo, eles estão brigando para derrubar o Bolsonaro, tá? Então isso aqui não é uma percepção, não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça, não é um achômetro, tá? São dados profissionais que eu utilizo no meu trabalho, tá? Então eu posso afirmar para vocês, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estava eleito no primeiro turno, tá? Um abraço para todo mundo.